Vocês já devem ter ouvido, enfim, quem não leu ou leu muito pouco Giddens, né? Que o Giddens ele pode ser descrito de alguma maneira como um dos integrantes do que foi chamado lá pelo meu xará famoso, o Jeffrey Alexander, xará por conta do Alexander, né, gente? De um novo movimento teórico na sociologia ali entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, né? E aí esse movimento contava, entre outras figuras ou figurões, né, com Habermas e o Bourdieu, entre outros, né? Então eles formavam, aí, pelo menos os três formavam uma trinca importante ou que compunham esse novo movimento teórico, né, que o Alexander vai chamar a atenção. E aí uma das características principais do esforço realizado por esses autores foi justamente uma preocupação de formulação de sínteses teóricas, né? E aí cada um deles, de alguma forma, vai dar conta de integrar no seu próprio arcabouço teórico conceitual uma multiplicidade de referências que vão fazer, que eles vão fazer conversar entre si, produzindo, enfim, uma outra coisa, uma outra teoria, né? Uma teoria síntese, né? E aí, de alguma forma, também esse movimento ele vai se caracterizar por um investimento realizado no sentido da superação da dicotomia ação-estrutura, né? Então, é nesse momento em que essa questão que atravessa as ciências sociais, especialmente a sociologia, desde o seu nascimento, né, vai ser encarada diretamente no sentido de pensar uma síntese que incorpore as duas dimensões, né, e não pensá-las de maneiras distintas ou separadas. E aí, nessa configuração, vai se tornar possível afirmar que a natureza da relação entre ações individuais e estruturas sociais formam uma questão central da teoria sociológica, né? Como eu estava dizendo antes, algo que se encontra desde suas origens e que estes autores eles vão buscar encarar a partir de outros horizontes teórico-conceituais. E aí é muito interessante, é só um parêntese, né? Não parêntese importante até, todos eles vão dialogar com uma gama diversa, variada de autores, né? Tentando integrar esses autores de alguma maneira nesses novos horizontes teórico-conceituais que eles estão formulando nesse momento, né? Então, Giddens, por exemplo, a gente vai ver algumas dessas influências ao longo da discussão, tem diálogos desde autores tem diálogos com autores desde a psicologia, por exemplo, né, como vocês viram, passando pela filosofia. Então ele tem um diálogo forte considerável com pós-estruturalismo, ele vai dialogar com pós-estruturalismo, com a fenomenologia, com a filosofia analítica do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, sobretudo, com a etnometodologia, enfim, com um conjunto enorme de referências teóricas, principalmente tendo em vista como adversário principal desse novo movimento a sociologia parsoniana. Bom, de alguma forma, essas concepções em relação ao que torna possível a ordem social vão sugerir uma perspectiva acerca daquilo que ligaria a ação individual àquelas propriedades tidas como estruturais, né? E aí o Giddens ele vai assumir ou resumir essa oposição, a oposição entre abordagens holísticas individualistas em termos de um enfrentamento, de uma disputa entre subjetivismo e objetivismo. E essa disputa se desenrola, se dá de acordo com os diferentes destaques, ele vai chamar atenção para isso, né, que determinadas perspectivas teóricas fornecem, de um lado, a questão do sujeito, dos atores individuais, e também do objeto, aqui entendido como a sociedade e suas estruturas e instituições, né, ao longo de um determinado período histórico. E aí o Giddens, né, como sendo um dos representantes desse novo movimento teórico, né, ele vai buscar ultrapassar a aparente contradição entre subjetivismo e objetivismo, afirmando a tese de que o mundo social deve ser considerado como um cenário de práticas recorrentes, né? E aí eu passo a citá-lo. Na teoria da estruturação, nem o sujeito, né, o agente humano, nem o objeto, a sociedade, devem ser considerados como tendo primazia, né? Ambos são constituídos em e através de práticas sociais, né?
E aí, dando continuidade a esse primeiro enquadramento da discussão, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais na formulação da teoria da estruturação propriamente dita, antes da gente discutir as questões relacionadas à segurança ontológica, que era o fio da discussão que eu queria trazer hoje aqui para a gente, né? A formulação mais acabada da teoria da estruturação vai aparecer na obra que eu estava mencionando agora há pouco para vocês, A Constituição da Sociedade, né? E aí é possível dizer que o Giddens elabora a reflexão contida nesse livro, nessa obra, a partir de 3 premissas básicas fundamentais. Primeiro, a primeira premissa é que se refere à ênfase na caracterização da atividade humana como ativa e reflexiva, né? Então, aqui trata-se da gente considerar que ele recusa uma concepção de que as ações dos sujeitos derivam de forças sociais que atuariam, de alguma forma, ignorando as possibilidades de controle e de compreensão por parte desses mesmos sujeitos e agentes, né? Em segundo lugar, uma segunda premissa básica da teoria da estruturação é o acento que o Giddens vai dar, né, a ênfase que ele vai dar, tanto para a linguagem quanto para as faculdades cognitivas dos sujeitos, dos agentes, no desenrolar da vida social, né? E aí, por fim, um terceiro aspecto, né, um terceiro elemento, uma terceira premissa básica da teoria da estruturação é que o Giddens ele vai dar destaque ao caráter contingente, seja, né, tanto da interação social, tanto da reprodução das práticas sociais no tempo e no espaço. Então, portanto, o estruturacionismo do Giddens, né, vai afirmar que a capacidade de qualquer agente social de atuar competentemente sobre determinados processos sociais é conformado por aquilo que ele chama de regras e recursos, né, que permitem, né, imprimir uma certa configuração estrutural aos sistemas sociais nos quais a gente está imerso, nos quais estamos imersos, né? E aí, na elaboração dele, as estruturas seriam justamente essas regras e recursos que são arranjados, de alguma maneira, como propriedades coletivas, propriedades de sistemas sociais, né? Que, de alguma forma, são socialmente incorporados e mobilizados pelos atores nas práticas que permitem tanto reproduzir quanto modificar esses mesmos sistemas sociais, né? Então, para o Giddens, as estruturas elas se apresentam a partir de uma dupla face. E aí eu passo a citá-lo, né? São tanto constituídas pela agência humana, quanto, ao mesmo tempo, o próprio meio dessa constituição. E aí, nesse sentido, ele vai fazer até um pouco essa discussão nessa obra, né? Enfim, que a gente não está vendo aqui exatamente, né? Que, ao considerar as estruturas dessa forma, ele está considerando essas estruturas como ordens ou sistemas virtuais, né, com propriedades recursivas que são atualizadas constantemente pelos atores sociais nas diversas situações em que eles vão se encontrar ao longo da vida, né? Bom, dando continuidade a essa discussão ainda sobre essa dimensão da teoria do Giddens, né? As estruturas aqui, elas apenas produzem efeitos no mundo social na medida em que são conhecidas e mobilizadas pelos sujeitos nas ações cotidianas e contextualizadas. E é aqui que ele traz, e ele repete esse exemplo muitas vezes, né, da linguagem, né? Justamente porque a linguagem é tratada pelo Giddens como um desses exemplos dessa dimensão recursiva das estruturas sociais, né? E, ao mesmo tempo, como se apresentando a partir das suas propriedades simultaneamente restritivas e capacitadoras das ações, né? Então, a linguagem como recurso deve ser compreendida aqui não apenas como um modo de figurar o mundo, ou seja, de representar o mundo, não se trata apenas disso, mas também como algo que torna possível a atividade prática através da qual a vida social se produz e se reproduz no tempo e no espaço, né? E aí, esse exemplo da linguagem que o Giddens traz, né,
ajuda a reforçar ou permite que a gente visualize de uma maneira melhor o que ele chama de dualidade de estrutura. Ou seja, de um lado, quando a gente está falando da linguagem, do idioma, né, determinado idioma somente continua existindo se ele for constantemente utilizado pelos os atores que os mobilizam nas suas falas cotidianas, concretas, diárias, né? Agora, por outro lado, os atores sociais apenas compreendem ou se compreendem uns aos outros nessas circunstâncias pelo fato de que eles compartilham certos significantes e significados que não foram inventados por nenhum deles em particular, né? Mas que apreenderam no contato prático que tiveram com a língua ao longo da sua experiência de vida. Bom, continuando. O Giddens ele vai afirmar também que a utilização recursiva de tais estruturas em contextos práticos, né, concretos de ação dos sujeitos, ele não se configura de maneira automática, assim, como se essas estruturas atuassem, agissem através dos sujeitos, dos atores, né, dos agentes sociais. Pelo contrário, tal uso é uma realização que ele chama competente e reflexivamente estabelecida pelos próprios sujeitos, né? E aí, nessa elaboração, a compreensão de uma regra determinada, por exemplo, na linha do Wittgenstein também, né, que é um dos seus principais interlocutores, não significa a capacidade de expressá-la sempre de maneira discursiva. Ou seja, não se trata de expressar uma regra de uma maneira discursiva para torná-la compreensível, né? Mas a consideração da competência de aplicá-la, tendo em vista o contexto e as maneiras tidas como corretas, né? Ou seja, que de alguma forma foram resultado de convenções socialmente estabelecidas entre os atores sociais, né? E aí, dessa forma, boa parte do saber estruturado, acionado pelos atores sociais na condução da sua própria vida cotidiana está associado à dimensão subjetiva que o Giddens chama, intitula de consciência prática, né? E aí o Giddens ele diz que o ato de falar uma língua considera um conhecimento implícito de um conjunto complexo de regras sintáticas, de estratégias de conversação, referências contextuais e outros elementos que vão permitir a continuidade e o estabelecimento da interação linguística, né? Então, os agentes sociais conhecem as regras e recursos que precisam ser acionados para realizar esse tipo de interação, né? Não necessariamente precisam formular isso discursivamente para dizer que sabem utilizá-lo, né? Então, a possibilidade de aplicar de maneira hábil tais regras nas circunstâncias em que se encontram, né, os agentes sociais, os atores sociais, de alguma forma, eles criam as condições que poderão favorecer a modificação dessas mesmas regras, né, o que faz com que elas tenham também um caráter de fluidez, de dinamismo, né, ou seja, elas não são estáticas, né, a própria possibilidade de usá-las, né, o seu próprio uso, pode produzir, sim, modificações, né? E isso é importante nessa discussão que o Giddens está fazendo nesse momento, né? Bom, feito essas primeiras considerações, eu acho que é legal a gente especificar alguns temas que já vão aparecer nesse livro, na Constituição da Sociedade, mas que também vão ser muito explorados posteriormente, inclusive nessas duas obras que a gente está considerando aqui, né? Na sua concepção teórica, o Giddens ele chama a atenção recorrentemente para o fato de que ele está lidando com uma ontologia do social que considera o modo como as práticas sociais são ordenadas no tempo e no espaço. Então, as categorias de tempo e espaço aqui são fundamentais para compreender o modo como as práticas sociais se desenvolvem, se produzem e se reproduzem, né? E aí, para ele, tempo e espaço não seriam medidas e delimitações externas às próprias práticas sociais, como a princípio poderíamos compreender ou entender. Mas, ao contrário, elas se conformariam como aspectos constitutivos inerentes destas mesmas práticas, né?
E aí ele aponta duas coisas importantes que valem a pena ser destacadas sobre o tempo e espaço, né? De um lado, o tempo não sendo um elemento exterior às práticas sociais cotidianas, né, configura-se como um arranjo convencional, assim como a própria língua, né, que torna possível a conduta dos atores, orienta a conduta dos atores. Né? De outro lado, os locais onde as práticas sociais se desenvolvem também não podem ser tidos como, apenas como suportes físicos, mas daquilo que vai permitir, que vai contribuir para a configuração dessas práticas. Né? Obviamente, ele não vai dizer nesses termos, mas é como se, de alguma forma, os locais, os lugares, né, tivessem agência também, ou seja, contribuíssem para a configuração desse conjunto de práticas nos quais todos nós estamos, de alguma forma, enredados. Né? Bom, desdobrando essa discussão, né, o Giddens ele vai afirmar que a característica fundamental da ação humana não seria a existência de projetos, intenções que, de alguma forma, seriam completamente definidos na nossa cabeça, na cabeça dos sujeitos. Mas, ao contrário, seria aquilo que ele vai chamar de monitoramento reflexivo que os agentes, nós todos, somos capazes de realizar. Tanto em relação ao que nós fazemos, né, enquanto atores sociais, tanto em relação àquelas reações dos atores com os quais nós nos relacionamos, interagimos, e também aos contextos nos quais nos encontramos presentes. Então, ao definir o monitoramento como reflexivo, o Giddens está considerando a capacidade do ator social em tomar a si mesmo como objeto de conhecimento. Né? Para ele, para o Giddens, essa automonitoração não passaria, na maior parte das vezes, pelo raciocínio explícito dos atores sociais, né? Permanecendo dessa maneira permanecendo de forma tácita, ou seja, levado adiante através daquilo que a gente estava chamando a atenção antes, de sua consciência prática. Tá? E aí aqui vale um comentário, porque de alguma forma não, completamente ele está dialogando com Garfinkel, né? Não sei se vocês já leram, né? Por Garfinkel, né, os atores sociais eles não são dopados culturais, na crítica que ele vai direcionar ao Parsons, né? E aí eu acho que feito essa explanação, né, que eu estou considerando a explanação inicial sobre o arcabouço teórico conceitual que se encontra localizado nessa obra, A Constituição da Sociedade, é interessante perceber agora, né, e esse é o segundo momento dessa discussão, né, como, de alguma forma, alguns dos elementos já presentes naquela discussão, né, alguns referenciais teórico-conceituais ali apresentados, vão servir para pensar o que ele vai chamar de modernidade tardia. Né? E aí será a noção de dualidade de estrutura que vai dar forma ao entendimento do Giddens da globalização moderna como essa conexão, ou esse conjunto de conexões entre contextos próximos e distantes. Né? Além disso, o modo como ele vai caracterizar as nossas aspirações, né, as aspirações dos sujeitos sociais, pelo que ele chama de segurança ontológica, a gente vai explorar isso um pouco mais à frente, é o que o levará a considerar que nossa experiência na modernidade tardia exige certa confiança e fé na intervenção de sistemas peritos cujos mecanismos internos nós desconhecemos completamente. Eu vou especificar cada uma dessas categorias, desses conceitos um pouco mais à frente. Segurança ontológica, sistemas peritos, essa discussão sobre confiança. Mas aqui eu só estou pontuando para localizá-los um pouco mais no debate que ele vai fazer sobre a modernidade. Bom, ele vai publicar As Consequências da Modernidade, que é um dos livros que a gente leu, né, um dos trechos, e esse livro ele vai ampliar o foco das análises do Giddens em duas direções fundamentalmente. Né? De um lado, no sentido em que ele vai considerar a compreensão dos processos de globalização, que ele vai considerar os processos de globalização, processos esses que tendem a ultrapassar
cada vez mais os limites dos Estados nacionais. E aí é um momento, inclusive, que ele vai fazer um debate importante do ponto de vista sociológico, né, dos mecanismos, inclusive, de produção de pesquisa sociológica, né, em relação a essa concepção, o modo de pensar a sociedade restrita aos Estados-nações, né? Então, é possível continuar insistindo num certo, digamos assim, um estatismo metodológico nas ciências sociais, em especial na sociologia? Ou seja, é possível continuar pensando os limites societários, né, coincidindo com os limites dos Estados-nações? Então, isso é uma questão fundamental que, de alguma forma, vai aparecer nesse livro, enfim, em outros momentos também. De outro lado, a partir da reflexão de como as transformações sócio-históricas da modernidade tardia vão impactar ou poderão impactar nas dimensões da existência individual, naquele âmbito da nossa vida mais íntima, né, cotidiana. Né? Então, quando eu trouxe esses dois capítulos para a gente ler hoje, eu tinha em mente justamente tentar discutir um pouco mais como essas transformações sócio-históricas que ele está considerando, né, e que ele vai enquadrar de alguma forma com o termo globalização, vão impactar na nossa conformação enquanto indivíduos, né, na nossa subjetividade, embora ele não utilize esse termo. Né, mas eu acho que isso nos ajuda a pensar muitos dos fenômenos que a gente lida, inclusive nos nossos universos empíricos, nos ajuda a pensar muitos processos sociais sociais e políticos atualmente em curso. Eu vi que nas perguntas vocês fizeram questões relacionadas ao contexto da pandemia. Então, é uma discussão que ajuda a gente a pensar isso em parte, pelo menos, e é por isso que eu trouxe ela aqui hoje para a gente discutir um pouco mais. Né? Bom, o Giddens ele vai caracterizar a modernidade tardia através de uma tendência histórica que ele considera central, né? Que é justamente a exacerbação da reflexividade. Né? Bom, e aí eu lembro que também tinha uma questão sobre isso. O Giddens ele prefere utilizar a ideia, a noção de modernidade do que a de pós-modernidade, justamente porque naquele momento em que ele está formulando essas questões, não havia se estabelecido uma configuração social que pudesse receber, ganhar o nome de pós-modernidade. E isso se dava pelo fato justamente de que as transformações pelas quais a modernidade tardia seria caracterizada se deram a partir de uma radicalização de características estruturais e de certas tendências que já se encontravam lá no nascimento, ou pelo menos naquilo que consideramos o nascimento da modernidade, né, na alvorada da modernidade. Né. Bom, uma outra característica marcante da modernidade tardia seria o modo como certas formações de confiança e relações, de uma maneira geral, estão ou são desengajadas de contextos locais. Né? Mais acima, a gente tinha falado um pouco sobre de como essas dimensões de tempo e espaço são importantes para ele, de como essas duas dimensões vão ser completamente transformadas pelos processos de globalização. Né? O Giddens ele vai apontar que o destaque do lugar nas sociedades tidas por ele como pré-modernas foi sendo deslocado aos poucos, com o tempo, justamente em função do processo que ele vai chamar de desencaixe, né? E pelo distanciamento tempo-espaço, espaço-temporal. De alguma forma, as estruturas que constituem um lugar não seriam mais necessariamente organizadas localmente. Né? Então, o local e o global, de alguma forma, e cada vez mais, se encontram entrelaçados. Né? Até mesmo aquelas ligações mais íntimas e de identificação com determinados lugares sofrem influências de arranjos sociais e políticos distantes. Né? E só são passíveis de serem compreendidos se a gente compreende essas influências distantes, né, sobre esses processos de identificação territorial. Bom, além dessa noção de desencaixe,
que é fundamental para compreender como se realizam esses processos de transformação provocados pela globalização, principalmente esse deslocamento espaço-temporal. O Giddens ele vai buscar abordar uma outra noção, que é a de reencaixe, né? E essas duas noções funcionando de forma combinada. Com essa noção, o Giddens ele busca apresentar de que forma relações sociais desencaixadas são reapropriadas ou remodeladas em outras condições locais de tempo e lugar, né? E aí, para pensar tais remodelações, o Giddens irá distinguir dois tipos de compromissos. Isso é muito interessante. Aí, nesse momento, ele traz o diálogo que ele faz com Goffman, né? De um lado, teríamos o que ele chama de compromissos com rosto, e de outro, aquilo que ele chama de compromissos sem rosto. No primeiro caso, tais compromissos se referem a relações que são mantidas e expressas em ocasiões de copresença física, ou seja, quando um ou mais indivíduos se encontram um diante do outro. No segundo, relaciona-se ao desenvolvimento de fé naquilo que ele denomina de fichas simbólicas e sistemas peritos, que de forma combinada ele vai chamar de sistemas abstratos. Considerando o primeiro tipo de compromisso, o Giddens ele vai afirmar que os diversos encontros que constituem a vida cotidiana moderna são mantidos através daquilo que o Goffman chamou de desatenção civil. E aí, desatenção aqui, ou desatenção civil, não é a mesma coisa que indiferença, né? Não tem o mesmo sentido que indiferença. Ao contrário, desatenção civil, ou desatenção, significa, abre aspas, nas palavras do próprio Giddens, né, na linha do Goffman, a demonstração cuidadosamente monitorada do que pode ser chamado de estranhamento polido. Então, é na medida em que duas ou mais pessoas se aproximam, né, cada uma delas vai analisar brevemente o rosto uma da outra, fazendo com que o olhar se desvie no momento em que se cruzam, né? E aí, esse é o momento que o Goffman vai classificar, interpretar como abaixar os faróis que as pessoas realizam nesses momentos. Fazer isso é, de alguma forma, reafirmar a ausência de uma intenção hostil por parte daqueles que se encontram em determinada situação, né? E isso é importante para a própria continuidade dessa relação. Para o Giddens, a sustentação da desatenção civil pode ser compreendida como uma pressuposição geral dessa confiança tácita que se encontra presente nos encontros com estranhos nos lugares públicos, né, que temos todos os dias das nossas vidas. E aí, sobre o segundo tipo de compromisso, o compromisso sem rosto, o Giddens vai afirmar, abre aspas, que a natureza das instituições modernas está profundamente ligada ao mecanismo da confiança em sistemas abstratos, especialmente confiança em sistemas peritos. Então, além dessas considerações, o Giddens ele afirma que a confiança nos sistemas abstratos, seja nas fichas simbólicas, seja nos sistemas peritos, e principalmente nos sistemas peritos, eles não pressupõem encontros com os sujeitos e grupos que operam esses sistemas ou que seriam responsáveis por eles, né? Mas quando esses encontros ocorrem, né, Giddens denomina esses momentos de pontos de acesso dos sistemas abstratos, né? Tais pontos de acesso dos sistemas abstratos se apresentam justamente como um espaço comum dos compromissos com rosto e sem rosto, né? E aí ele vai dizer que, apesar de todos nós sabermos de alguma forma que o principal repositório de confiança se localiza nos sistemas abstratos e não naqueles agentes e atores que de alguma forma o representariam, os pontos de acesso nos informam de maneira recorrente que esses sistemas são operados por pessoas de carne e osso e, consequentemente, são falíveis. A coisa pode não dar certo, justamente porque são conduzidos por pessoas de carne e osso. Bom, continuando, e aí entrando um pouquinho mais fundo nessa discussão
sobre os sistemas perito e as fichas simbólicas, eu acho que vale a pena a gente acompanhar e depois desdobrar a definição que ele dá para as duas noções. Bom, Giddens ele vai dizer o seguinte sobre os sistemas peritos, abre aspas, sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. Né? E aí ele vai chamar, por sua vez, fichas simbólicas dos meios de intercâmbio que podem ser circulados sem ter em vista as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer conjuntura em particular. Bom, Giddens ele vai apontar, vai afirmar que os mecanismos de desencaixe expressam a desconexão espaço-temporal característico da modernidade. Né? E aí o importante a ser destacado aqui é justamente esse processo de deslocamento das práticas sociais de contextos específicos de espaço-tempo. Né? Tais deslocamentos podem ser observados justamente pela operação cotidiana das fichas simbólicas e dos sistemas perito. Para ele, as fichas simbólicas, né, como, por exemplo, né, uma que a gente usa todos os dias, ou pelo menos usava, né, tem usado cada vez menos, o dinheiro, né, permite a suspensão de determinados limites espaço-temporais, né? Justamente porque admitem uma interação social que é espacial e temporalmente distante. A gente pode extrapolar o exemplo do dinheiro para o do cartão de crédito, por exemplo, né? Que conecta, que é capaz de conectar tempos e espaços muito distintos, né? Isso é muito interessante de se pensar, né? E como isso está completamente conectado, atrelado às transformações que transcorrem, né, na modernidade tardia. Historicamente, em particular, na modernidade tardia. Os sistemas peritos, que são esses caracterizados por um conhecimento especializado, um conhecimento tipicamente especializado, também são capazes de fazer deslocar as relações sociais confinadas, a princípio, a um tempo e espaço específicos. Né? E aí o Giddens ele vai dizer que, por exemplo, né, quando a gente se submete, esse exemplo é bem interessante, né? Tanto a uma cirurgia ou faz uma viagem de avião, a gente vai depositar uma confiança nesses sistemas especializados, né? Acreditando que eles vão funcionar como eles têm que funcionar. Né? E a gente não precisa conhecer todos os seus mecanismos internos que os mobilizam, os fazem funcionar para poder se utilizar deles. Né? Enfim, depois, um pouco mais à frente, a gente pode discutir isso em relação a sociedades como a nossa, por exemplo, né? Como se realiza confiança, né? Se os nossos sistemas peritos são confiáveis a ponto da gente depositar uma fé quase cega no seu funcionamento, ignorando qualquer possibilidade de erro ou falha. Né? Mas isso aqui fica uma questão para a gente refletir, né? Inclusive até direcionando uma possível crítica, conversando com, mas também criticando essa formulação. Né? Bom, partindo agora para a discussão que eu acho que é talvez mais importante hoje da gente fazer, né? Acho que foi o destaque que eu queria dar era sobre essa discussão, né? Que é o da segurança ontológica, né? Não sei o quanto vocês já ouviram falar, ou já trabalharam, ou já leram sobre tal expressão. Desculpem. Mas aqui o Giddens está falando que as regras e os recursos que são agenciados pelos sujeitos sociais cotidianamente, né, que permitem que eles organizem suas interações de maneira rotinizada, apresentam como função psicológica e existencial uma sensação de segurança ontológica. Né? Então, segurança ontológica, aqui numa primeira definição, pode ser compreendida como um efeito de neutralização da ansiedade decorrente, abre aspas, seguindo o Giddens, né,
da confiança em que os mundos natural e social são o que parecem ser, incluindo os parâmetros existenciais básicos do self e da identidade social. Né? Então, apoiando-se em diferentes autores e psicólogos, né, como Erickson, mas também o Winnicott, o Giddens ele vai buscar articular a reprodução rotineira da ordem social a uma aspiração, a um desejo dos atores, que os atores sociais têm por esse tipo de segurança, a segurança ontológica, ou seja, um desejo por uma experiência de mundo e de si mesmo que seja inteligível, bem fundada e dada. Né? A noção também diz respeito à crença que boa parte de nós possui e deposita na continuidade da nossa própria autoidentidade, mas também dos ambientes de ação nos quais a gente está imerso. Né? Então, para o Giddens, desde a primeira infância, né, e essa discussão com os psicólogos vai retomar esse aspecto fundamental da discussão, né? Desde a primeira infância é possível verificar a constituição na nossa psique de um sistema de segurança básica, como ele chama, né? De maneira mais ou menos bem sucedida. Então, os agentes sociais tidos como normais, né, afirma o Giddens, né, costumam, abre aspas, receber uma dose básica de confiança na primeira infância que elimina ou neutraliza essas suscetibilidades existenciais. Bom, o Giddens ele vai dar destaque, ou vai destacar que os atores sociais, né, os agentes, os sujeitos, eles recebem nesse momento, né, de formação da psique, o que ele vai chamar de inoculação emocional. Ou seja, o que é isso? Né? É uma proteção contra certas ansiedades ontológicas que todos nós podemos enfrentar em algum momento das nossas vidas. Né? Então, essa inoculação emocional vai ser fundamental para que a gente possa lidar ao longo das nossas vidas com circunstâncias que que podem ser potencialmente produtoras de ansiedades. Sem essa inoculação emocional, muito provavelmente teríamos dificuldades de lidar com circunstâncias ou situações de exponenciação de ansiedade. Se a gente puder explorar e ampliar esse debate, eu vou voltar a isso um pouco mais à frente, no contexto da pandemia, isso muito provavelmente está acontecendo, está nos testando em relação a essa inoculação emocional. Né? O quanto nós somos capazes de administrar as fontes de ansiedade que, né, todo o processo da pandemia tem produzido sobre nós. Né? Então, isso é uma leitura possível dessa discussão. Né? Eu estou citando aqui a pandemia, mas, obviamente, a gente pode lidar com um conjunto muito variado de ansiedades ou de contextos, né, que vão produzindo ansiedades as mais variadas ao longo da nossa vida. Né? E o quanto a gente pode estar preparado ou não para enfrentá-las. Né? E como esse momento inicial da formação da psique na infância é fundamental para poder pensar como isso vai se desenrolar posteriormente. Seguindo esses psicólogos que ele cita, né, nessas obras, quem vai realizar essa inoculação emocional é essa, né, o que eles chamam dessa figura protetora primária da infância, que é a mãe. Né? Então, a mãe aqui, nessa formulação do Giddens, seguindo essa discussão desses psicólogos, vai ser fundamental nesse processo dessa inoculação emocional. Né? Voltando aqui, a confiança nos outros se desenvolve ao mesmo tempo com a constituição de um senso interno de confiabilidade, né? O que vai garantir justamente uma base confiável e estável para a autoidentidade. Né? Então, o desejo de segurança ontológica, né, vai nos acompanhar pelo resto da vida. O sentimento de continuidade das pessoas e dos ambientes nos quais nos encontramos imersos tendem a permanecer ligados mesmo na nossa personalidade adulta. Né?
Essa discussão, eu fiquei pensando, não sei se cabe aqui a aproximação, né? Mas essa discussão sobre a segurança ontológica, né? Esse desejo por segurança ontológica, de preservação da própria autoidentidade, preservação, né? O desejo de que os contextos de ação nos quais estamos imersos permaneçam o mesmo, né? Que de alguma forma permita que a gente continue seguindo em frente, se conecta, ainda que de maneira distante, com a discussão sobre vulnerabilidade que a Butler faz. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque aí seria um arranjo aqui não muito fácil de fazer, e aí precisaria de outras mediações. Mas quando eu estava preparando a aula, como eu estou dando a Butler no outro curso, eu fiquei pensando que ali tem talvez alguns pontos de conexão, justamente por conta talvez dessa, digamos assim, nessa situação de fragilidade compartilhada por todos os sujeitos humanos, né? Que a Butler vai chamar de uma vulnerabilidade ontológica, e aqui, em função da discussão que o Giddens faz sobre segurança ontológica, deixa a gente compreender, entender, entrever que as pessoas, elas, de alguma forma, estão expostas a uma certa, digamos assim, ansiedades ou mesmo vulnerabilidades originais, digamos assim. Embora o Giddens, a gente não possa dizer, não possa acusá-lo, né, disso, ou seja, de reduzir a explicação da ordem social a uma motivação psicológica, então não é disso aqui que se trata, né? Ele vai afirmar que o investimento que nós, sujeitos sociais, realizamos no sentido da continuidade das rotinas é proveniente deste anseio existencial por segurança ontológica, né? Eu não disse antes, mas toda essa discussão sobre segurança ontológica, sobre rotina, sobre a possibilidade da rotina, que a gente vai entrar agora, de alguma forma vai em linha de continuidade com discussões feitas tanto pela fenomenologia, via Schultz, principalmente, mas também por Garfinkel e a etnometodologia, Berger e Luckmann. Então, enfim, são conjuntos de autores que, de alguma forma, estão lidando com questões muito próximas e com os quais o Giddens vai dialogar, né, para formular isso que ele está chamando de segurança ontológica. Bom, segundo o próprio Giddens, né, tal configuração, né, essa de que esse esforço que os atores sociais realizam para dar continuidade às suas rotinas de vida e, de alguma forma, se afastarem das possibilidades, né, de angústias na sua vida cotidiana, né, que essa configuração pode ser comprovada pelos famosos experimentos de ruptura realizados pelo Garfinkel, né? A melhor forma de compreender o modo como a ordem social se mantém, como o mundo social se produz e se reproduz, seria justamente a partir do estudo das situações em que esta ordem é rompida ou perturbada de alguma forma. Então, toda vez que a gente se depara com uma situação de ruptura, de desarticulação do modo através do qual a realidade social, o mundo social estava organizado, esse é o momento para compreendermos melhor justamente isso que ele está chamando de segurança ontológica, ou seja, desse esforço contínuo dos sujeitos sociais em produzir rotina, em preservar rotinas, que ao mesmo tempo significa preservar sua própria autoidentidade e os contextos de ação nos quais se encontram imersos, né? E aí é possível depreender disso, né? Ou seja, desses experimentos de ruptura, né? O quanto eles permitem a gente compreender do que a ordem social é feita, ou do que o mundo social é feito, e do que permite a sua continuidade, né? Que a rotinização, portanto, exerce uma função essencial de contenção de tensões psíquicas as mais variadas que poderiam nos jogar, a nós, atores sociais, em um turbilhão de ansiedades e desorientação, né? Muitas vezes no sentido até
de perda de controle completo, né? Então, a previsibilidade das rotinas, que no primeiro momento a gente pode considerar sem importância, e muitas vezes a gente não reflete sobre ela, justamente porque a gente está vivenciando ela, está intensamente relacionada com o sentimento de segurança ontológica, né? E aí, assim, muito rapidamente, sem me alongar mais, eu queria só citar um breve exemplo que ajuda a iluminar essa discussão sobre a rotina, as rupturas da rotina, e o quanto elas, ao mesmo tempo que desarticulam um certo modo de organização da vida social, permite, ao mesmo tempo, compreender como essa ordem social estava articulada, né? E se reproduzia no tempo e no espaço. Na minha pesquisa de doutorado, na minha tese de doutorado, eu investiguei processos de remoção de favelas no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, não disse isso no início. Bom, um dos aspectos fundamentais desse processo, que eu vou explorar na minha tese, é que os processos de remoção, eles rompem com a rotina esperada de todos os dias vivenciada por esses moradores de favelas, né? E aí, nesse sentido, aquela rotina vivida, dada como certa de todos os dias, é completamente varrida, abalada, provocando uma desorientação tal que todas as referências que os atores sociais naquelas circunstâncias mobilizavam para dotar de sentido a si e ao ambiente, ou aos ambientes nos quais se encontravam imersos, é completamente destruída, né? E aí, obviamente, um conjunto enorme, né, um turbilhão enorme de ansiedades emerge. E aí, como lidar com esse conjunto enorme de ansiedades se as referências que davam sentido e, consequentemente, ordem ao mundo deixaram de operar, né? Então, ao mesmo tempo em que eu conseguia, nesse processo, né, acompanhando esses processos de remoção, compreender tanto o impacto dessas rupturas na vida psíquica e social dessas famílias ou dessas pessoas, isso me permitia compreender, por outro lado, como também essas pessoas vivenciavam e como, enfim, o poder público, a administração pública lidava com essas populações, né? Então, assim, é um duplo processo que permite tanto ver a continuidade, ou seja, os esforços que as pessoas faziam para continuar suas vidas, quanto o momento de ruptura que o momento de ruptura produziu, tanto do ponto de vista psicológico, né, fazendo emergir essas ansiedades, quanto do ponto de vista sociopolítico, digamos assim, né? Eu cheguei, inclusive, a explorar um pouco essa discussão da segurança ontológica na tese. Bom, mas aí tem uma questão que é muito interessante também, que o Giddens vai chamar a atenção, que a rotina é algo que é psicologicamente relaxante, né? Se não fosse pela rotina, a gente viveria o tempo inteiro em estado de ansiedade, né? E muito provavelmente, em muitas ocasiões isso ocorre, seríamos, ou ficaríamos, ou restaríamos paralisados. Não sei se vocês tiveram essa sensação no início da pandemia, mas eu tive um pouco. Eu fiquei um pouco paralisado no início da pandemia, sem saber o que estava acontecendo, nossas vidas sendo reviradas de ponta cabeça, ou seja, uma ruptura extrema aconteceu na continuidade tida como normal das nossas vidas de todos os dias, e a gente teve que, nesse processo, aos poucos, estamos fazendo ainda, reconstruir as referências que dotam de sentido e que permitem que a gente continue, siga em frente nessa conjuntura, né? Então, a pandemia talvez seja um exemplo mais gritante nesse momento, tanto como um exemplo de ruptura, como para compreender o fato de que a rotina é algo relaxante, como a gente precisa da rotina para continuar seguindo em frente. Agora, por outro lado, embora a rotina seja importante porque ela é relaxante psicologicamente, ela evita que nós sejamos tomados por um turbilhão de ansiedades e angústias, é que ela não seria algo em relação ao qual nós estamos ou deveríamos ficar relaxados, né? Então, a gente apenas obtém, nós atores sociais, a continuidade das nossas rotinas de vida, né,
por meio de uma vigilância constante daqueles e do ambiente específico nos quais a gente está envolvido, né? É óbvio que essas rotinas elas são resultado justamente dessa monitoração, né? É como se o tempo inteiro, ainda que a gente estivesse, digamos, relaxado, a gente sempre tivesse no horizonte o cuidado de tomar cuidado com as potenciais fontes de ruptura dessa vida cotidiana, né? Talvez, por exemplo, um outro exemplo bem gritante da experiência brasileira como um todo, né? Embora isso seja vivenciado de maneiras muito distintas, por corpos distintos no Brasil, é a da violência urbana, por exemplo, né? Ainda que a gente consiga manter uma rotina diária de vida, a gente aprendeu, de alguma forma, a manter uma vigilância constante sobre possibilidades de cursos de ação violentos que podem nos atravessar de alguma maneira em algum momento, né? Bom, e é justamente tal vigilância que nos permite seguir adiante na vida social. Em circunstâncias e situações, e aí voltando para essas dimensões em que as rotinas são abaladas, né, é possível observar um certo transbordamento de ansiedade, como eu estava chamando a atenção antes, né? E aí o Giddens ele vai apontar, ele vai dizer que na falta dessa sensação mental de segurança, né, essa sensação de relaxamento produzida pela rotina, né, que está relacionada ao fato de que a realidade é isso que vivencio todos os dias de maneira tácita, né, é que a maior parte de nós seria jogada nesse turbilhão de ansiedades, né, como eu estou chamando aqui. Só que isso pode, obviamente, variar desde, como eu estava chamando a atenção, né, de desconfortos passageiros, momentâneos, até algo mais extremo e aterrorizante, né? Aqui eu dei 2 exemplos aterrorizantes dessa experiência de ruptura, né? A violência urbana e a pandemia. Mas, obviamente, que as ansiedades podem ser provocadas por atos, talvez, frugais do cotidiano, né? Que, de alguma forma, pode nos afetar. E aí, de alguma forma, o Giddens vai afirmar, abre aspas, né? O outro lado, eu adoro essa frase, né? Do que poderiam parecer aspectos bem triviais da ação e do discurso cotidianos, o caos espreita, né? E aí, para ele, esse caos ele não se expressa apenas como pura desorganização da vida social, da nossa vida, mas, por outro lado, ele pode ser pensado, né, como uma perda vivenciada pelo indivíduo no sentido da realidade das coisas e também dos demais indivíduos, né? E aí esses processos de ruptura vivenciados pelos atores sociais em relação aos seus mundos não implica somente um sofrimento psíquico, né, proveniente talvez da falta desses laços afetivos, né, que ele vai produzindo, principalmente na primeira infância, mas também ao longo da vida. Mas, igualmente, ao enfraquecimento ou perda dessas referências cognitivas que vão dar, de alguma forma, sentido à sua própria experiência. Então, é isso, gente.